Aventura de deixarmos tudo para viajarmos em um novo mundo. Sim, um mundo de conhecimento, um mundo de renúncia, um mundo de desejo de conhecer para ensinar. Vivemos dramas. O drama de aprendermos e revermos nossos paradigmas. Ainda me lembro das brigas para colocar na formanda Pastora Teresa, que existe em nós 4 temperamentos. Lembra disso? Só existe um temperamento, não, mas existe 4 e nós temos os 4. A luta, lembra disso? É. Então, um drama. A comédia que nós vivíamos, os intervalos de aula, os momentos que nós podíamos sorrir, os momentos que nós podíamos confraternizarmos, a ação na hora das provas, o suspense na hora das notas, tudo isso vocês vão levar para casa de vocês. Aos formandos do CBT, as 120 questões finais, aos formandos do médio, o livramento das 240 questões que entram agora no ano 2012. Aos formandos do bacharel, o livramento das 480 perguntas que entram agora no ano 2012. Mas nós podemos dizer, ao invés de vermos o fim desse nosso filme, a palavra escrito fim, nós podemos dizer tetelestai, que quer dizer está consumado. Já não somos mais seminaristas, já não somos mais estudantes. Passamos estes anos nos preparando para um único propósito: cumprir a vocação e a missão mais nobre de todas, isto é, sermos pastores, líderes, ministros, professores, enfim, servos verdadeiros. Entretanto, o que vem a ser isso? Certamente, ter um canudo na mão, um capelo na cabeça, não é somente usar de sinceridade e de agradecimento ou egocentrismo de ter um diploma na parede. Não, não. É exercitar a fé sincera ao povo sofrível para anunciar que há esperança para este mundo. Ser um teólogo é ser muito mais do que ser um grande orador. Está além de ser um administrador e fica aquém da figura do grande Salvador Jesus Cristo. Ser teólogo é se lançar numa extensa e desafiante obra muito além das forças humanas. É gastar-se e deixar gastar em favor das almas, ainda que amando cada vez mais, sejamos menos amados. A priori nos preparamos nesses anos da melhor maneira possível para sermos teólogos. A posteriori nada será fácil. Fácil é sermos. Fácil por sermos. Teremos que resistir a algumas tentações ministeriais, vencer alguns desafios práticos. E eu quero seguir dizendo alguns deles essa noite. A primeira tentação que vocês, queridos formandos, devem resistir é a tentação de abandonar as velhas práticas e abraçar a novos métodos. Primeira coisa, não abandone a velha prática da oração. Não abandone a velha prática da comunhão. Não abandone a velha prática de Atos capítulo 2, versículo 42, que dizia que eles permaneciam juntos na oração, no partir do pão, na doutrina e na comunhão. Abandonar essa velha prática é um desejo ardente no coração de um teólogo recém-formado, porque agora ninguém precisa, nós não temos que provar nada para ninguém. Já temos o nosso diploma, já temos o nosso canudo, já podemos falar mais alto, mas não abandone a velha prática da oração e da leitura da palavra. A cada raio do sol, uma nova metodologia nos será apresentada para como uma solução de vários problemas de ministérios mal sucedidos no passado e que agora seria a solução. Mas a solução continua sendo a mesma: estudar, estudar e estudar. Como já diria o antigo comunicador, não dê férias a si mesmo.
Ele diz assim: não use raio, não defere os seus pés, não defere, não descanse. A inércia é a nossa inimiga. A paralisia mental, ela destrói vocês. Enquanto vocês lerem, enquanto vocês estudarem, enquanto vocês desmitologizarem tudo aquilo que dizem do nosso país, que nós não somos amantes de leitura, que nós não somos amantes do estudo, enquanto você colocar por terra e desmitologizar tudo isso, haverá esperança para essa nação. E você continuará vivendo. Você continuará sobrevivendo neste mundo onde as pessoas não querem mais ler, onde as pessoas não querem mais estudar. Não são poucos líderes que têm mergulhado a fundo em águas de metodologias humanistas. Não são poucas pessoas que têm buscado nos seus próprios conhecimentos, nas suas próprias ideologias, sonhos para um mundo melhor. Mas é um lento engano acreditar que após tantos anos de estudo, nós podemos simplesmente, com o poder da nossa mente, solucionarmos o problema do mundo. O problema do mundo ainda continua no homem crer naquele que ressuscitou do Calvário. O problema do mundo ainda continua em fazermos com que as pessoas creiam naquele que vive e se chama Jesus Cristo. Se você ler as histórias, meu convite para vocês, uma lição de casa para vocês. Uma última. Leiam a história dos verdadeiros avivamentos e vocês verão que a igreja de Cristo se expandiu quando teólogos se voltaram para a prática diária da oração e o estudo da palavra. Durmam em cima dos livros, em cima das Bíblias. Não se conformem com uma única versão de Bíblia, não se conformem com uma única nota de rodapé. Façam a nota de rodapé. Sejam a nota de rodapé. Quando alguém olhar para você e falar assim: não, eu tenho estudado a palavra de Deus. Os homens que foram usados por Deus nos grandes avivamentos da história foram homens de vida abundante de oração. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores que o mundo já viu, conhecido como o príncipe dos pregadores, em uma autobiografia revelou o segredo do seu ministério. Diz ele: quando cheguei à capela da rua New Park, era apenas um grupinho de gente a quem primeiro pregava, mas não posso esquecer jamais o fervor como eles oravam. Não importa se você vai ser designado para uma congregação pequena ou se você vai ser designado para uma grande congregação, ensine o povo que a solução está na oração. O estudo sistemático teológico, ele não se dá somente por pessoas que querem, ao final de um ano, ao final de 3 ou 4 ou 5 anos, estudar e receber o seu diploma. Não. Ele se dá por pessoas que não se dão por vencidos. Ainda temos muito que fazer, ainda temos muito que lutar, e nós ainda temos que fazer com que os desafios sejam vencidos. A igreja precisa não de novos métodos humanos. A igreja precisa não de pessoas com novos conceitos de como se fazer igreja. Nós não precisamos mudar a igreja, nós não precisamos mudar os costumes da igreja, mas nós precisamos dos velhos homens, das velhas mulheres que ainda amem o contato íntimo com Deus na oração, na leitura da palavra e na ministração. Aleluia. Não se convençam com as ideias que se conseguem em cantos obscuros, em salas de supostos pseudos orações, onde as pessoas se dedicam a reles 2, 3 minutos de oração e 2, 3 horas de revelação. A revelação Deus já deu para você. Se você quer crescer, estude. Deus não fará nada sem antes revelar os seus santos. O segundo desafio a ser vencido: manter casado o que ultimamente tem sido divorciado. A ortodoxia e a ortopraxia devem manter-se casados. A ortodoxia deverá seguir de mãos dadas com a ortopraxia para que nós possamos ser líderes de sucesso no nosso futuro. Dizem que há seminários que formam teólogos e outros formam pastores, que alguns privilegiam o estudo acadêmico em detrimento da piedade. Os que assim asseveram estão tentando divorciar duas coisas que sempre devem andar de mãos dadas, isto é, ortodoxia e ortopraxia. Teologia sem piedade não gera vida, e piedade sem teologia leva à morte.
Não se engane. A única palavra que pode matar, a única Bíblia que pode matar, é só se for um caminhão de Bíblia passando por cima de vocês. Que Deus te livre. Amém? Porque a letra mata. A única letra que pode matar, se for essa. Ou se você estivesse passando debaixo do autor, cair uma placa naquela sua cabeça, pode matar. Mas a palavra de Deus gera vida e vida em abundância. Por isso precisamos manter juntas essas duas coisas que andam separadas em muitas igrejas da nossa pátria. Em uma análise superficial da realidade evangélica brasileira, dá-nos a entender que essas verdades estão polarizadas. Por um lado, temos muitas igrejas históricas que são ortodoxas em suas teologias, sabem sem titubear as verdades basilares da fé cristã, mas não estão comprometidas com a evangelização do mundo e a transformação da sociedade. Por outro lado, temos pessoas engajadas e entusiasmadas com todas essas coisas, mas que desprezam quase que por completo o estudo bíblico teológico, a ponto de dizer que o estudo é coisa de homem. Esses dias eu encontrei um aluno que parou de estudar e eu falei: vocês não apareceu mais na escola? Não, o meu pastor falou que o que eu faço lá é teologia de homem. Irmãos, é impossível isso. Teo é teologia, é conhecimento, logos, estudo, conhecimento, doutrina. Então, se o conhecimento ele é de Deus, não se engane com esse tipo de pensamento. Nós não podemos separar a necessidade de seguirmos adiante, amando as almas e nos preparando para amar as almas. A tradição teologal jamais divorciou-se ou jamais dicotomizou estas verdades. O reino de Cristo é também externo. O reino de Cristo não é somente atrás da tribuna anunciando a palavra, mas lá fora, onde as almas estão. Eu costumo dizer para os membros da minha igreja, eu costumo dizer sempre para eles da seguinte maneira: que igreja se faz na cozinha tomando café e comendo bolacha, e no salão nós fazemos culto, porque você só conhece o membro que tem realmente quando você toma um café com ele. Você conhece só a pessoa que está ao seu lado quando você pode discutir a palavra de Deus com ele, porque no culto todos nós adoramos a Deus, todos nós cantamos e servimos a Deus. Alguns Deus recebe e outros Deus rechaça. Que você seja aquele que Deus ouça a sua oração. Em suma, precisamos ter a mente informada para dar razão da fé e o coração empolgado para viver a fé. Por isso pensamos no desafio de manter casado o que ultimamente tem sido divorciado: a ortodoxia e a ortopraxia. Terceiro desafio, nós precisamos seguir um exemplo. Nós temos que ter exemplos a ser seguidos. E eu trago a memória do dia de hoje ao apóstolo Paulo, o homem que abriu mão das glórias deste mundo, fariseu de fariseu, para viver a glória de Deus. Passado de Paulo, um homem honrado pelos homens, era natural de um dos maiores centros intelectuais da sua época. Seus escritos posteriores mostram sua erudição grega, um cidadão romano por direito de nascimento, Atos 22, 28. No que se refere, a sua linhagem era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, era um dos grandes entre os fariseus. Filipenses 3,5. Porém, este homem, quando alcançado pela graça de Deus, abriu mão de todas estas glórias para viajar o mundo da sua época e viver para a glória de Deus. Escrevendo aos Filipenses, ele assevera: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo foi um homem que viveu intensamente para a glória de Deus. Uma das suas últimas palavras foi: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas palavras revelam que Paulo encerrou o seu ministério com 3 certezas. Primeiro, a certeza de que viveu intensamente para o Senhor. O desafio nosso é vivermos intensamente para o Senhor. Amém? Amém.
Paulo não tinha essa certeza. A segunda certeza, Paulo, ele tinha certeza de que cumpriu o propósito estabelecido pelo Senhor. Ele sabia: o meu trabalho eu fiz bem feito. Não ousem descerem na sepultura, não ousem morrer, não ousem parar de respirar, sem que antes no seu coração tenha a certeza de que vocês fizeram tudo o que podiam para o reino de Deus. Aleluia. É um desafio que nós temos esta noite, é seguirmos o conselho de apóstolo Paulo. Terceiro, a certeza de que abriu mão do que não era necessário para reter, para guardar o que não poderia perder. Paulo abriu mão daquilo que não era necessário reter, para guardar aquilo que ele não podia perder. O que vocês têm alcançado hoje, queridos alunos, são portas que se abrem, mas fica o meu conselho pessoal, que eu já falei para alguns de vocês ao longo desses anos. Pela misericórdia do Senhor nosso Deus, o Senhor me permitiu um dia me formar em bacharel em teologia. Como mestre, sou formado em mestre em teologia histórica e mestre em ciências da religião. Meu doutorado em filosofia cristã, em estudos eclesiásticos e em Bíblia, me permitiram ser uma pessoa que considero capacitado para a instrução. Mas acima de tudo, o que eu aprendi é que eu tenho considerado todos esses diplomas apenas mérito por um esforço, mas o que me faz feliz é ser considerado seu irmão. Sejam teólogos, amantes da leitura, mas nunca usem o diploma para humilhar ninguém. O diploma envelhece, deteriora, molha, perde, mas o sangue de Cristo continua eterno. O estudioso da Bíblia fez um esboço exaustivo dos homens e das mulheres da Bíblia. Ele concluiu que existem pelo menos cerca de 100 biografias detalhadas na Bíblia e observou que cerca de 2/3 dos homens e mulheres começaram bem e terminaram mal. Não foram poucos que voltaram para a imoralidade e se afastaram da fé. Leiam a história dos juízes e dos reis e vocês confirmarão esta verdade. Paulo, porém, perdeu a família, perdeu fama, perdeu dinheiro, perdeu amigos e perdeu a glória do mundo, mas guardou a fé. E esta noite nós possamos ter isso. Se algo vocês vão colocar nesse canudo, que seja a fé, e guarde a fé. Se o dia que vocês descerem ao túmulo, se o Senhor não vier até lá, que vocês possam dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu poderia encerrar esse discurso dizendo: nos vemos no Facebook. Mas isso seria muito superficial. Poderia dizer: me adicionem no Twitter. Mas isso seria muito passageiro. Poderia dizer um tradicional adeus. Porém direi apenas uma palavra: até breve, e que Deus os abençoe. Neste momento eu quero convidar ao pastor Benedito de Oliveira, ao pastor Diogo, convidar a todos os formandos que subam aqui à plataforma. Nós vamos fazer o tradicional lançamento dos campeiros, a foto e o juramento também. Eu vou convidá-los para que desçam. Sem dormir. Amanhã tá dormindo. Eles vão fazer a visita da minha vida, deixar vocês na terra.
Amém? Amém. Saúdo toda a diretoria do Instituto Teológico Chamar nesta noite. Saúdo a todos os formandos e a todos os convidados, pastores e amigos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Queridos, amados, faremos um juramento do teólogo nesta noite. Eu quero que todos os formandos estendam o teu braço direito à frente. Repita comigo esse juramento. E após, vocês podem jogar o chapéu, tirar a foto e fazer a festa do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Prometo diante de Deus, dos meus mestres, do meu paraninfo, dos meus pastores, da minha família e desta grande nuvem de testemunhas aqui reunida, que exercerei o ensino sistemático teológico com dignidade e independência. Observarei a ética, os deveres e as prerrogativas teologais e a defender a minha condição de estudante e amante de teologia, a boa aplicação das leis bíblicas, a rápida administração da praticada justiça e misericórdia e o aperfeiçoamento da cultura e da administração eclesiástica. Como formandos no ano de 2011, nos comprometemos em seguir, levando esta verdade que liberta. Isto é, Jesus, o todo de tudo em nossas vidas. Aplauda o Senhor. O ITS. Agradecer nessa noite o grupo de formandos 2011. E agradecer pastor Benedito, todos os nossos líderes que aqui estão. Vamos orar, levantando as nossas mãos aos céus, em sinal de agradecimento ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por essas inúmeras coisas citadas. Que nesta noite, em nosso coração haja espaço cada vez maior para te agradecer, para a gratidão. Obrigado por cada formando, obrigado por cada um que aqui esteve conosco. E que hoje não seja o término, mas que hoje seja o início de poder fazer aquilo que eles aprenderam ao longo desse tempo de estudo. Que hoje se inicie uma caminhada de bênção, de vida, de bênção para cada um de nós que aqui estamos. Te agradecemos. Amém. Amém.